acadêmicos, né? Porque quando você vai construir, né, você tem que se perguntar, né, o porquê que você está desenvolvendo aquela ideia, né? Então, por exemplo, né, um assunto que a gente fala muito, que seria mentiras na internet, se caso eu queira desenvolver um texto nessa vertente, eu vou me perguntar, por que isso acontece? Porque as mentiras na internet ainda acontecem, né? Então, quer dizer, a resposta disso será a sua tese. E aí você tem como desenvolver um texto. Então, quer dizer, às vezes você vai pensar, o que eu sei sobre isso? Não sei nada. Não é bem assim. Se você começar a perguntar o porquê dessa problemática, você vai conseguir depois construir aí uma introdução, né, ter um desenvolvimento, uma conclusão. E assim também, né, vai ter as ideias vão fluindo. E aí, né, o que você tem que ter atenção é a questão ortográfica, né, e as questões textuais. Que, por exemplo, um parágrafo, quando eu vou desenvolver, o que eu vejo muito dos alunos, eles começam a desenvolver um parágrafo e não tem ponto final. Então, eles escrevem 7 linhas, não tem ponto final. Quando você vai construir um texto, tem que ficar preocupado. A gente tem os períodos, não é? Você não precisa saber o significado, mas vamos pensar, período seria o ponto final de um texto, né, dissertativo, que é o que a gente utiliza mais. Então, num texto de 7 linhas, no mínimo 2 pontos finais, para que o leitor tenha um entendimento. E aí que a gramática entra, né? Cada vez que você escreve, né, quanto mais linhas você tem, mais você tem que pensar, né, na forma como você vai escrever, tanto na concordância, verbal, nominal. Então, isso é muito importante. Muito bem. Então, objetividade, clareza, planejamento, organização de ideia e também pensar no leitor, né? Coitado, o cara pega um texto ali de 20 linhas sem pontuação, haja pulmão para segurar tanto gogó, né? Professor Harrison, voltando a essa questão cultural, uma curiosidade que eu tenho, o americano é receptivo com o estrangeiro? Não é. Parece que eu só estou falando mal de lá, mas eles têm alguns pontos positivos, com certeza, né? É uma nação desenvolvida, um choque cultural também, quando eu cheguei lá, é a questão dos muros. Né? Lá não tem muro nas residências. E aí eu me perguntava, por que não tem muro nas residências? E aí muitos dizem, eu não estou preocupado com a vida dos outros. E aqui a gente cada vez mais está fazendo os muros mais altos, né, para ter uma certa privacidade e também questão de segurança. Né? Então, esses 2 pontos eu percebi que definem essa questão do muro. Às vezes, né, nós brasileiros fazíamos um churrasco lá e aí os vizinhos, eles não estavam preocupados com o que a gente estava fazendo. Não ia filar, não? Não, por causa disso, deles não serem receptivos. Né? Eles, de fato, não são muito abertos a estrangeiros. E, às vezes, quando a gente recebia estrangeiros na universidade lá de Itajubá, a gente fazia de tudo para os estrangeiros. A gente levava para ir nas festas, levava para fazer um churrasco e outras coisas. E às vezes eles até falavam, nossa, mas tanta coisa que vocês estão fazendo para a gente e tudo, se vocês forem lá, a gente não vai fazer nem metade disso daqui para vocês. Então, a questão de receptividade, de fato, eles deixam... falta desejar, né? Falta muito para eles, né? Então eles têm que melhorar essa questão. Você considera que eles, além dessa questão cultural, um amigo morou em Turim e ele me falava que quando morou lá 3 meses e o que o chefe dele da companhia falava era buongiorno. E um dia, faltando uma semana para ele voltar ao Brasil, ele foi convidado para um jantar. E aí ele tinha que marcar a hora que ele ia chegar e ele tinha que marcar a hora que ia sair. Saída. E ele tinha que levar o prato principal. Se não fizesse isso, era uma ofensa. Também nos Estados Unidos é assim? Não, quanto a isso, não. Para falar a verdade, fiz poucos amigos lá. Durante esse 1 ano e meio, se eu fiz aí uns 5, 6 amigos, foi pouco. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de sair, fazer amizades. E lá, por esse fato deles não serem receptivos, lógico, eu não estou generalizando, por favor, né? Mas a maioria deles lá, eles não se abrem para os estrangeiros. Essa receptibilidade, ela não é necessariamente... Às vezes é um efeito cultural, né? Me lembro muito de alguns episódios aqui no Brasil. Você chega na casa de alguém
e a pessoa já vai colocando logo 10 mesas para você comer, e você acaba de comer, ela pergunta se você está com fome, e depois você acaba de comer a terceira vez, ela pergunta se você está com fome de novo, e se bobear, você fica pra quitanda, fica pra janta, fica 3 dias, 4 dias, se bobear, fica 6 meses na casa de uma pessoa. Então, um exemplo, falei de churrasco aqui, primeira vez que eu fui no churrasco lá, aí ninguém estava mexendo na churrasqueira, né? Eu falei, mas por que ninguém está mexendo? Ou quando alguém ia lá, fazia para ele mesmo. Então ia lá, passava um hambúrguer ou passava alguma outra coisa, preparava o pão e comia sozinho, né? Aqui a gente é diferente, vai passar uma carne, a gente faz questão de dividir, né, picar a carne e dividir com os convidados. Lá não, você tem que ir lá na churrasqueira, fazer seu próprio lanche e comer sozinho. Puxa vida. Bom, eu já disse, o tempo parece que conspira contra a gente, já deram um sinalzinho ali. Amigos, nós temos aí 5 minutos. 2 minutos e meio para cada um, suas considerações, alguma coisa que a gente preparou e não conseguiu falar. Fica um spoiler para o próximo convite de vocês. Pode ir, Luísa. Agradeço a oportunidade, Demir, pela disponibilidade. Então, eu acho que para fecharmos, né, acho que algumas dicas de como escrever bem. Né? Então, primeiramente, eu acredito que a leitura de bons livros, jornais e revistas, né, bons livros, né? E a prática de escrita, porque não adianta nada você ler e você não escrever, né? Porque há aquele ditado, se você lê muito, você escreve bem. Não é bem assim. Se você não pratica, você não vai ter essa escrita. Não escreva difícil, não utilize palavrões, gírias, linguagem do dia a dia em seus textos. Nunca abrevie palavras, né, em textos formais. Também utilizar, né, os sinais de pontuação, a concordância verbal, nominal. E uma coisa importante, quando você construir um texto, peça sempre para que o outro faça a leitura. Porque guardar o texto não vai te acrescentar, né? Porque se o outro faz a leitura, ele vai falar quais são os pontos positivos, os negativos, e assim você, né, se tornará um bom escritor. Né? E também aquela pergunta básica, né? Mas o que você quis dizer com isso daqui, pelo amor de Deus, que eu não entendi? Aí você tem que se refletir, né? Sim. Eu queria dizer que isso daí era bom. Você não entendeu, não? E sempre se colocar no lugar do outro, né? Do outro que vai fazer a sua leitura, né? Então, por isso é bom pensar, refletir, planejar seu texto com tempo, né? Nada de pressa, né? Sim, lá na hora do Enem você tem que ter, né, essa pressa, mas em casa, né, enquanto você está treinando, tenha, né, um tempo disponível para isso. E sempre pense, a autoria também vem em primeiro lugar, não é? Nada de copiar da internet. Muito bom. Professor Harrison, o senhor ganhou aí 2 minutinhos. Sim, senhor. Gostaria de agradecer ao senhor, Ademir, ao Delson, né, pelo esse convite. Gostei muito, né, de estar aqui hoje. Foi uma experiência que vai acrescentar muito na minha vida. Já passou aquele frio na barriga, já, né? Se o senhor quiser outra oportunidade, falar sobre construção civil também, pode chamar, né? E eu, já tem um parceiro para falar sobre desenho técnico, plano, ponta, reta e a circunferência, exatamente. tá? Se quiser falar sobre mais construção civil, fico disponível para conversar a respeito, né? E, no mais, gostaria de deixar uma mensagem, até anotei ela aqui, né? Porque essa frase que eu anotei aqui, de fato, ela fez parte da minha vida e mudou completamente a minha vida depois desse intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos. A frase é a seguinte: a busca pelo conhecimento é o abrir de uma porta que nos poderá levar a grandes viagens no futuro, né? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os ouvintes aí. A busca pelo conhecimento é o abrir de uma porta que nos poderá levar a grandes viagens no futuro. Muito bem, finalizando com esse window da filosofia aí, nós fechamos com aquela do Albert Einstein, né? Se eu já soubesse, eu não pesquisaria, né? Mais uma vez, nós agradecemos sua audiência, chegamos ao fim de mais um programa Olhar Facica, e semana que vem tem mais. Um abraço, muito obrigado. Olhar Facica.